Olá, tudo bem? Você está no canal EBD Já, eu sou o Renato e hoje nós já vamos para a lição de número 6 da revista CPAD Adultos do primeiro trimestre de 2022. Nós estamos estudando a revista A Supremacia das Escrituras, tá? E hoje nós já estamos na lição de número 6, né? Já estamos quase chegando aí na metade da lição, né? É quase que metade mesmo, né? Porque são 13 lições. Então, se eu coloco a lição que vem como metade, então daria 14 lições, né? E hoje nós vamos falar sobre a Bíblia como um guia para a vida. A Bíblia como um guia para a vida. Então perceba que nós estamos falando da supremacia das Escrituras. Nós estamos estudando temas relacionados à Bíblia, a palavra de Deus, tá? Vou pedir o seu like, para você estar dando like no vídeo, para estar nos ajudando, também deixando o seu comentário, compartilhando com outras pessoas e inscrever no canal se você não for inscrito. Geralmente a gente tem observado que a maioria das pessoas que visualizam o nosso conteúdo não é inscrito nele, tá? Então você se inscrevendo, você fica por dentro quando a gente estiver lançando materiais novos, logicamente, se inscrevendo e ativando o sininho ali, né? Então vamos lá então, a Bíblia como um guia para a vida. O texto áureo aqui, ele vai pegar um texto muito importante quando fala da Bíblia, olha lá. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ou seja, lâmpada é aquilo que ilumina o meu caminho, é aquilo que me dá, que revela, tá? A lâmpada aqui no sentido é a luz. A luz é aquilo que revela o caminho onde eu vou colocar os meus pés. E a Bíblia, ela é exatamente isso. A Bíblia contém a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é aquela que revela o caminho para que eu possa trilhar nele, né? Ela é aquela que abre os caminhos, que traz a revelação de Deus. E através dessa revelação, eu consigo caminhar, trilhar por esse caminho, tá bom? O texto áureo, ou a leitura bíblica em classe, vai permanecer ainda no Salmo 119. Eu gostaria de ler, geralmente a gente não lê a leitura bíblica, mas é porque ela vai estar muito dentro disso que a gente vai, para a gente comentar, né? Olha que interessante isso daqui. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então perceba que o salmista aqui ele está falando em todo o tempo da palavra de Deus e dos benefícios daquele que tem a palavra. Às vezes uma leitura rápida parece que ele está falando com arrogância, mas na verdade ele está querendo dizer que ele sabe mais, não por mérito dele, mas ele tem todas as informações. Por quê? Porque ele medita na palavra, onde o autor da palavra, que é Deus, está com ele, o auxiliando, o guiando nessa vida, tá? Então nós somos sábios quando nós temos comunhão com o Senhor. Nós somos sábios quando nós oramos a Deus e com temor nós consultamos e meditamos na sua palavra. Porque quando você ora e lê a palavra de Deus, Deus ele fala com você através dessas linhas, né?
Os objetivos serão, primeiro, nós vamos enfatizar que o crente deve alicerçar a sua vida na Bíblia, depois esclarecer que Deus, ele é a fonte da verdadeira sabedoria, e por último, nós vamos mostrar que o salvo em Cristo deve viver com sabedoria e prudência, tá bom? O objetivo geral, que agora já não vem escrito objetivo geral mais, né? Agora, nas nossas revistas novas, é a mesma coisa, só mudou o termo. Vem escrito palavra-chave, é guia, tá? A palavra-chave dessa aula vai ser guia. Primeiro ponto, a Bíblia é um alicerce para a vida. Ponto 1, a palavra de Deus, ela é alicerce. Alicerce aqui é a base, é o fundamento, né? Jesus, ele compara a vida do crente, a vida daquele que né, o prudente, aquele que aceitou a palavra de Deus, porque mais para frente nós vamos falar sobre o prudente, com aquele que tem a sua vida alicerçada na palavra, tá? Porque o alicerce, ele é a base da fundação. Quando a base da fundação, né, ou a base ou a fundação de uma construção, melhor dizendo, ela é bem sólida, ela é estruturada, ela pode resistir qualquer coisa por cima. Por quê? Porque independente dos intempéries da natureza, independente das coisas que vai impactar sobre aquela construção ela vai permanecer inabalável. Por quê? Porque no alicerce já foi planejado, já foi pensado que aqueles impactos poderiam vir. E quando é feito o alicerce, ele já tem estrutura para suportar aquilo. Tá? Já tem estrutura para suportar. Então, quando a vida é alicerçada nessa base concreta, ela não se abala. Essa construção ela consegue aguentar pancadas e ela não vai cair. Jesus, quando fala em Mateus 7, aqui, olha, Mateus 7, versículo 24, que ele simboliza, ele faz uma alusão da base sólida com a areia. Né? O que é areia? A areia é fragmentos de pedra, é o pó, vamos dizer assim. Muitas pessoas hoje, eles querem fundamentar a sua religião em fragmentos da palavra de Deus, não em toda a palavra. Ou seja, as pessoas elas querem usar o marketing para poder atrair o mundo para a igreja, mas com intuitos totalmente diferentes da realidade. Ou seja, eu sei o que o mundo vive hoje, eu sei a situação de depressão que o mundo encontra hoje, a pressão que é sobre as pessoas hoje, né? Eu sei o sofrimento que o mundo mostra para as pessoas hoje, e muitas pessoas, eles querem induzir outras pessoas a conhecerem Jesus simplesmente para alívio dessa dor, alívio desse sofrimento. É errado? Não, mas isso não pode ser a nossa base. Por quê? Se eu falo de alívio para o sofrimento dessa vida, essa vida ela é passageira. Então eu estou fazendo uma base passageira. Se eu trago uma pessoa para a presença de Deus, simplesmente para mostrar para ela que nessa vida ela está sofrendo e que existe um Deus que pode mudar a vida dela para ela deixar de sofrer, essa base ela não é sólida, ela é uma areia, ou seja, ela é um fragmento da palavra. Porque realmente Deus ele nos auxilia na nossa vida, né? Olha que interessante. Deus realmente ele vai cuidar de você, ele vai consolar a sua vida, mas isso é um ponto.
Se eu trago a pessoa para a presença de Deus só por causa disso, no momento que essa pessoa tiver a vida transformada, não tem mais por que ela estar na presença de Deus. Porque perceba que a nossa vida não é só tristeza, não é só dor, não é só sofrimento. Tem também momentos de alegria, tem momentos de confraternização, tem momentos de alegria com a família. Então, logo, se eu trago uma pessoa para a presença de Deus e ela chega na igreja com seus dogmas, com suas liturgias que tem a igreja, e de repente ela entende, olha, eu sou acostumado com outras coisas. Eu gosto de fazer outras coisas, porque a carne leva a pessoa a outras coisas. Mas como eu estou sofrendo, como eu estou sentindo muita dor, eu vou abrir mão para poder ficar nessa igreja. Mas se esse é o propósito da pessoa, quando aquela pessoa for curada daquele mal, né? Quando aquele sofrimento passar, a igreja vai começar a ficar pesada para ela, né? Os dogmas da igreja, as liturgias da igreja vão começar a pesar para essa pessoa. Sabe por quê? Porque essa pessoa ela aprendeu que Jesus é simplesmente para poder tirar a sua dor e o seu sofrimento. Agora que ela já não tem mais dor nem sofrimento, então essas liturgias religiosas são muito pesadas. Agora, quando você traz a pessoa e mostra a verdadeira necessidade da alma, que é, esse mundo vai passar, esse mundo vai acabar. E se você não tiver Jesus, você vai para o inferno. O único meio de salvação do homem é Jesus. Para isso que Jesus morreu, para te dar a vida eterna. Se a pessoa ela entende isso e começa a estudar a palavra de Deus, ela vai já começar a entender que Deus ele consola a sua vida, que Deus ele abençoa a sua vida, mas o propósito maior é saber o seguinte, que esse mundo está acabando e que quando Jesus voltar, eu quero estar com ele lá na eternidade. Ou seja, eu vou ter uma base sólida. E essa base sólida vai me ajudar a vencer as decepções que eu vou ter na igreja. Vai me ajudar a passar por momentos de dúvidas que eu vou ter também na igreja. Porque, às vezes, o meu dirigente, o meu pastor, vai tomar algumas decisões que eu não vou concordar. Às vezes, quem está acima de mim vai tomar decisões comigo que vai me deixar chateada ou chateado. Mas o que eu vou fazer? Aquilo não vai me abalar, porque dentro do meu coração, a minha base, que é Jesus, vai falar para mim assim, você não está na igreja por causa do homem, você está aqui é por causa de Jesus, e Jesus não fez nada de mal para você, pelo contrário, Jesus está fazendo tudo de bom para você. Tá? Então por isso que ele coloca aqui que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é um alicerce para a nossa vida. Ela é um alicerce. Segundo, a palavra de Deus é luz. A palavra de Deus é luz. Quando fala que a palavra de Deus é luz, né? Luz é aquilo que ilumina, é aquilo que clareia, é aquilo que aponta o caminho, tá? Se você não tem luz, você não enxerga o caminho. Se você não tem luz, você não vai enxergar o seu irmão. Se você não tem luz, você não sabe para onde ir. Se você não tem luz, você não sabe nem onde você está. Então, quando a palavra diz que a palavra é luz para o nosso caminho, é uma forma de dizer que a palavra de Deus nos aponta o sentido da nossa vida. Porque se eu não tenho a luz que é Deus sobre a minha vida,
Eu não vou saber onde eu estou, o que eu estou fazendo aqui, por que que eu estou aqui. Já viu pessoas com essas dúvidas na mente? Por que que eu vivo? Por que que eu existo? Por que que Deus me colocou nesse mundo para sofrer tanto? Né? Se a gente tem um livre-arbítrio, por que que eu não pude escolher entre viver ou não? Então, quando você tem a luz de Deus, quando Deus ilumina a sua vida, você consegue entender que é só em Deus que você consegue respostas para o sentido da sua vida. Eu falei que quando você não tem luz na escuridão, você não enxerga o seu irmão. Sabe o que é isso? É comunhão. A luz, ela faz com que você enxergue quem está ao seu redor. Quando você enxerga quem está ao seu redor, você consegue ter comunhão com ele. Você não vai tropeçar no seu irmão. Você não vai passar por cima do seu irmão. Tá? Você vai conseguir enxergar a posição que o seu irmão está e caminhar junto com ele. Tá? Então a luz também nos fala de comunhão. Comunhão com o meu irmão. Comunhão com as pessoas que estão ao meu redor. O mundo hoje é um mundo muito acelerado, onde as necessidades da vida têm colocado as pessoas a viver uma vida muito intensa, sem controle do tempo. Tá? O dia hoje parece que não tem mais 24 horas, porque é tanta coisa que nós temos que fazer. É tanta correria que o dia acaba, você deita na cama e fala, meu Deus, eu não consegui fazer nada do que eu tinha feito. E muitas vezes nessa correria, você não tem paciência, você não tem descanso, você não consegue desfrutar sua família. Você não consegue dar atenção para sua esposa, você não consegue dar atenção para os seus filhos, para o seu esposo. Você não tem tempo para nada. E às vezes, sem você pensar, você é sem educação, você é ignorante com seu irmão. Às vezes, sem você pensar, você está trazendo palavras para matar, para machucar as pessoas. Por causa da correria do tempo. Outras pessoas, por não ter tempo para poder conseguir um atalho, querem atropelar o outro para passar na frente, subir, conseguir cargos. Sabe o que é isso? É falta de comunhão com o irmão. E quando nós temos a luz, né, ou seja, quando você tem a palavra de Deus sobre a sua vida e você medita na palavra, Deus vai se revelando a você. E através da revelação de Deus você consegue enxergar o seu irmão. Consegue administrar o seu tempo. Porque se eu falei que a vida é corrida, para você enxergar o seu irmão, você precisa administrar o seu tempo. Você precisa estar menos ansioso. Você precisa ter mais domínio próprio. E você só consegue isso quando você começa a meditar naquilo que Deus deixou escrito na sua palavra. E o Deus daquela palavra, ele vem habitar dentro do nosso coração. Olha que interessante estudar a palavra de Deus. E ponto terceiro, a palavra de Deus, ela é imutável. A palavra de Deus é imutável. Por que a palavra de Deus ela é imutável? Porque Deus, ele é autossuficiente. Deus, ele é onisciente. Seria essa palavra, não autossuficiente. Onisciente. Deus não pensa. Tá? Deus não pensa. Deus sabe. Como assim, irmão? Nós pensamos. Pensar é você divagar sobre algo para chegar em uma conclusão. Ou tentar chegar em uma conclusão. Deus, ele já sabe de tudo. Ele não precisa divagar sobre alguma coisa para chegar em uma conclusão sobre o que ele vai fazer. Ele já sabe. Deus é.
Dessa forma, Deus já conhece todas as coisas. Você não surpreende a Deus. Você não pega Deus de surpresa. Tá? Se, por exemplo, você estiver fazendo o curso que eu tenho colocado aqui nas sextas-feiras, né, que é o nosso curso de Teologia Bíblica, você vai aprender lá que o plano da salvação, ele não foi um remendo na obra da criação. Não é que Deus criou Adão e Eva e, de repente, Deus não esperava, só que Adão e Eva comeram do fruto. E aí, Deus ficou desesperado, teve que bolar um plano de última hora, e esse plano foi mandar Jesus para poder morrer. Não! Deus não foi pego de surpresa. Deus já sabia que isso poderia vir a acontecer. Por isso, nós dizemos que a obra, ou a palavra de Deus, ela é imutável, porque ela foi escrita, ela partiu da mente de um ser que já sabe todas as coisas. E a palavra diz que Deus foi o mesmo ontem, ou é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando Deus ele te traz uma revelação, Deus te traz uma orientação, se Deus te prometeu, aquilo se cumpre. Se você permanecer nos caminhos de Deus, aquilo vai se cumprir. Ah, Deus prometeu, mas ele não sabia que o mundo hoje sabia. A palavra de Deus, ela não volta atrás. Deus sabe de tudo. Deus conhece todas as coisas. Por isso, tudo que está na Bíblia é verdadeiro. Tudo que está na Bíblia não é mudado. Deus ele não se arrepende daquilo que foi colocado ali para a nossa vida, tá? Segunda parte nós vamos falar da Bíblia nos torna pessoas sábias. A Bíblia nos torna pessoas sábias. Parte 1, o conceito de sabedoria. O irmão vai colocar aqui algumas coisas sobre sabedoria, mas eu queria trazer um conceito aqui interessante sobre sabedoria. Sabedoria, no sentido judaico, né, era a ideia do óbvio seguido do inesperado. Tá? Era a mesma ideia do humor. É o óbvio seguido do inesperado. Isso era uma sabedoria. Ou seja, surge uma situação e você vai tomar aquela decisão para resolver aquela situação que seria a decisão óbvia a ser tomada, mas que outra pessoa não pensaria naquilo. Tá? Tem um professor que, quando ele vai falar isso, ele usa o exemplo, por exemplo, do kamikaze, né? E ele pergunta assim, por que o piloto kamikaze usa capacete? E às vezes a pessoa pode ficar, então, mas por que usa? Porque o kamikaze é aquele piloto que ele pilotava aviões para colidirem com alvos inimigo. O kamikaze ele era um piloto suicida, né? Então por que ele usa capacete? A resposta óbvia é que o capacete, ele não é para proteção, ele é para comunicação. Tá? O kamikaze não usa o capacete para se proteger, para proteger a sua cabeça. Não, ele usa o capacete para comunicar com a base. Mas quando a gente fala, isso é a resposta óbvia. Mas você não imaginaria ouvir essa resposta. Por quê? Porque geralmente você vai associar o capacete com a proteção, por exemplo, de uma motocicleta, ou no uso geral, o capacete é usado para proteção, tá? Então percebe? A resposta óbvia é essa, o kamikaze não usa para proteção, mas nem todo mundo teria essa resposta. Então a sabedoria, ela vem dessa forma. Por isso que a palavra nos torna pessoas sábias, porque a sabedoria hoje é um dom espiritual. É um dom espiritual. Por quê? Acontecem as necessidades, as coisas vão acontecerem. A solução é óbvia. Mas se você não tem o Espírito Santo de Deus, você não sabe o que é aquele óbvio a ser tomado. Quando você tem o Espírito Santo, você
ler a palavra, o teu Espírito Santo aqui é meditar e viver a palavra para o Espírito Santo habitar em você. Ou seja, quando você medita na palavra de Deus e o Espírito Santo ele habita em você, o que vai acontecer? A situação aparece e aquilo que é o óbvio vai ser revelado na sua vida através do Espírito Santo. Agora, se você não consome a palavra, se você não lê a palavra, se você não vive a Bíblia, a palavra de Deus, a situação acontece e aquilo que seria o óbvio a ser tomado, você não sabe o que é. Então, a sabedoria ele tem esse conceito, é o óbvio seguido inesperado. Por que inesperado? Porque ninguém esperava aquela atitude. Mesmo sendo óbvio, ninguém esperava que aquilo fosse ser tomado. E por que a gente fala que é o mesmo princípio do humor? Né? Porque o humor também é o óbvio seguido inesperado. Imagina você lecionando para uma classe de 50 adolescentes. De repente, você escorrega numa casca de banana e cai no chão. Qual que é o óbvio? O óbvio é, se você escorregou na casca de banana, lógico que você vai cair. Mas o inesperado é que ninguém esperava que você fosse escorregar naquela banana e cair. Né? Ninguém esperava que você fosse pisar ali, escorregar e cair. Então o inesperado é que ninguém esperava e isso vai gerar o quê? O sorriso por parte dos adolescentes. Todo mundo da sala vai rir do professor que caiu ali. Tá bom? Ponto segundo ali, então, Deus ele é a fonte da sabedoria. Deus ele é a fonte. Então é o mesmo princípio que eu trouxe lá do óbvio seguido inesperado. Ou seja, por que você vai conseguir ter a sabedoria para tomar as decisões? Porque a situação vai acontecer. O óbvio seria tomar aquela providência. Mas você só consegue esse óbvio quando você tem Deus habitando dentro da sua vida, que é o Espírito Santo de Deus. Tá? Quando você tem o Espírito Santo de Deus, ele vai revelar para você o que você tem que fazer. Ah, mas o meu filho, agora ele tomou uma decisão. O meu filho foi por caminhos que eu não queria que ele fosse quando ele ficasse jovem. O que eu vou fazer com ele? Eu vou rejeitá-lo. Eu vou excluir ele da família. Né? Eu vou internar ele. Não. O que eu vou fazer? Qual que é o óbvio a se fazer? Se você tiver o Espírito Santo, ele vai revelar para você a ação mais sábia que você, como homem e mulher de Deus, tem que fazer para agir com esse filho que você não queria que fosse por esse caminho e esse filho foi. Olha que interessante, tá? E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ponto terceiro. Por que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria? Porque quando você tem a Bíblia, você vai começar a estudar a palavra de Deus. Você conhece a palavra, você conhece os preceitos de Deus através do estudo da palavra. Tá? Através do estudo da palavra de Deus, você conhece os preceitos dele. A partir do momento que você conhece os preceitos de Deus, você tem que entender que aquilo é o melhor para a sua vida. Esse entendimento de que as orientações de Deus é o melhor para a minha vida, vai me gerar esse temor. E esse temor, ele vai ser a base para que eu possa alcançar a sabedoria divina. Tá? É igual o medo. O medo para nós hoje, ele é uma base, ele é um alicerce que a gente tem. Porque quando você tem um medo, sem ser aquele medo que te domina, quando você tem um medo inicial, esse medo te livra da morte. Porque muitas situações que se você não tivesse medo, você iria meter as caras e iria morrer. Tá? Então o temor é a mesma coisa. Você só consegue viver a palavra de Deus quando você tem um temor.
Não é medo, é temor, é respeito por aquele que escreveu a palavra, que é Deus. E quando você tem esse temor, você vai procurar viver e conhecer cada dia mais esse escritor da palavra, esse autor da palavra que é Deus. E quando você vive isso, esse autor passa a morar dentro de você, e a partir daí, no momento que você tem que tomar uma decisão, o óbvio vai chegar. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo, que é Deus morando em você, vai te revelar aquilo que você deve fazer. Agora, se você não tiver esse temor inicial, você vai querer tomar a sua decisão, você vai querer procurar soluções que não caibam a Deus, mas que você mesmo, pela sua inteligência, acha que é o certo a se fazer, tá? E os benefícios da sabedoria? A sabedoria de Deus aqui, ela vai trazer muitos benefícios, mas o principal deles, sabe o que que é? Te manter na presença de Deus. Porque quando você vive dentro da sabedoria divina, você consegue permanecer debaixo da sombra do Altíssimo. Porque a nossa vida, irmãos, ela é feita de decisões. A todo momento você está tomando uma decisão. A todo momento. Você está pensando, você está tomando uma decisão. Você está caminhando, você está tomando uma decisão. Entre caminhar, eu vou sair desse quarto, tomei uma decisão. E quando você age segundo a sabedoria divina, essas decisões, o principal benefício é que ela te ajuda a se manter debaixo do esconderijo do Altíssimo, debaixo ou na presença de Deus, tá? Esse seria o maior benefício de todos que a sabedoria pode nos conceder. E por último aqui, a última parte é a Bíblia e a prudência para a vida. Então vamos ver o conceito de prudência. O irmão ele vai colocar aqui os conceitos segundo alguns dicionários, né? Até tem um destaque aqui, olha, com cautela e bom senso, uma pessoa prudente é capaz de discernir e fazer a escolha certa. Então, vamos resumir aqui o conceito de prudência. O prudente é aquele que prevê antecipadamente, tá? O prudente é aquele que age antecipadamente. É aquele que olha para uma solução, para uma problemática e já vê a consequência daquilo antecipadamente. Quando você vê a consequência de uma problemática antecipadamente, você é uma pessoa prudente, tá? Eu sempre costumo usar uma referência aqui da árvore de Natal, tá? Por exemplo, digamos que você está na sua congregação e você quer colocar uma árvore de Natal, tá? No meio da sala ali. Só que aquela luzinha, aquele fio do pisca-pisca, ele tá curto. Aí quando você liga ele lá na parede, ele vai ficar assim, olha, aqui tá o chão, tá? E o fio vai ficar esticado aqui, olha. Mas você tinha que ligar, você ligou, deixou aquele fio esticado. Ou seja, o imprudente, ele colocaria a árvore de Natal e ligaria o fio, ou seja, ele não previu a problemática antecipadamente. Ele colocou o fio esticado. Veio alguma criança correndo, brincando, passou por ali, tropeçou no fio e caiu. Essa pessoa foi uma pessoa imprudente. Foi uma pessoa que não previu o acontecimento antecipadamente. Agora, o prudente, o que o prudente faz? Olha, eu quero colocar essa árvore de Natal aqui. Só que esse fio está ficando esticado. Se eu colocar esse fio ali, alguém pode vir e tropeçar nesse fio e cair. Então, eu não vou posicionar essa árvore de Natal aqui. Eu vou procurar uma nova solução
para que eu possa manter essa árvore de Natal sem que o fio fique suspenso. Ou seja, o que o prudente fez evitou de um acidente acontecer. Tá? Esse é o conceito de prudência. Quando você prevê uma problemática antecipadamente. Quando você prevê, você sabe o que vai acontecer. Ponto 2 aqui, a prudência do justo. A prudência do justo é exatamente tirar o homem de um mundo em que ele está perdido, para que ele possa andar na claridade, na luz, né? Mas não simplesmente andar, mas conhecer aquela luz que ele está caminhando. Oséias diz assim, olha, conheçamos e prossigamos em conhecer. Você evita de errar na presença de Deus conhecendo a Deus. Você evita de sair da santidade e você consegue andar em santidade conhecendo a Deus. Porque quanto mais você conhece a Deus, né, mais você se aproxima de Deus e se afasta do mal. Como você se afasta? Se santificando. Ou seja, isso é uma vida prudente. Você se aproxima de Deus agindo com prudência, sabendo, olha, ali tem um buraco. Se eu passar por ali, eu vou cair. Né? Então eu não vou passar. E o ponto terceiro é os benefícios da prudência. Quais são os benefícios da prudência? A prudência, ela te ajuda a viver uma vida com menos dificuldade, com menos estresse, menos lutas, menos dor de cabeça, tá? Porque o prudente, ele vai agir tanto espiritualmente como materialmente, né? O imprudente, o insensato, que é a mesma coisa, ele é aquela pessoa que, às vezes, ele quer fazer uma festividade, tá, na sua igreja, e o sonho dele é fazer uma mega festa. Mas a igreja, ela não tem condições de fazer aquilo naquele momento. Então aquela pessoa endivida toda. Se endivida todo e fala assim, irmãos, pela fé nós vamos fazer um carnê e pela fé nós vamos pagar aqui, olha, R$300 por mês. Só que aí ele sabe que aquela igreja não tem condições de fazer aquilo, aqueles irmãos não têm costume de ofertar R$300 por mês para ajudar em alguma coisa. Aí o que acontece? Aquele irmão entra em dificuldade, coloca a igreja em dificuldade e começa a brigar e xingar. Olha, aquela pessoa na vida secular, ela tem um limite no seu cartão de R$15 mil. Só que o seu salário é de R$1.500, né? E ela está tanto querendo algo que ela foi lá e passou o cartão para poder pagar R$1.000 por mês no cartão. 15 prestações de R$1.000. Só que as despesas dessa pessoa ficam em R$1.200, ou seja, está sobrando para essa pessoa R$300 por mês. E essa pessoa fez uma dívida de R$1.000 no cartão. O que vai acontecer? Essa pessoa vai ficar com o nome sujo, vai perder o crédito no cartão e vai passar o ano todo chorando na presença de Deus que está endividada, para Deus libertar essa pessoa. Então, quando você age com prudência, você não somente livra a sua vida de dificuldades espirituais, mas também dificuldades materiais que possam acontecer, tá bom? Se você quiser continuar conhecendo mais acerca da palavra de Deus, não deixe de conferir também o nosso curso gratuito de teologia bíblica, tá? Que nós temos lançado toda sexta-feira aí no nosso canal. Só você conferir aí, tá? Nos cards eu vou estar deixando os links aí e as playlists também para você. Entra lá e eu tenho certeza que Deus vai abençoar grandemente a sua vida. Que Deus te abençoe, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.